Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Inovadores. O meu nome é Diogo Cabral e neste programa falamos sobre inovação e empreendedorismo em Portugal. No episódio de hoje vamos falar sobre inovadores da gestão de condomínios. Uma área que só em Portugal conta com mais de 3.000 empresas e à volta de 750 milhões de euros em faturação. Recebemos a Conduru, uma startup portuguesa que presta serviços nesta área recorrendo à inteligência artificial. A sua tecnologia, que inclui um chatbot, automatiza tarefas, facilita o acesso rápido a informações e melhora a comunicação entre condóminos e administradores. Para nos falar sobre tudo isto, temos connosco o seu CEO e fundador, Rodrigo Bourbon, que depois de uma experiência como analista financeiro em diversas empresas e após um mestrado, decidiu criar a Conduru, após um almoço com o CEO de uma empresa americana de gestão de imobiliário. Rodrigo, bem-vindo aqui aos Inovadores. Olá, Diogo. Obrigado pelo convite. Então conta-nos lá, a Conduru, o que é a Conduru? Qual foi o problema que vocês detectaram e a solução que arranjaram? Portanto, a Conduru é uma empresa de gestão de condomínios, como as demais, tradicionais, com a diferença de que, portanto, nós desenvolvemos o nosso próprio software, assente em inteligência artificial e automação, para que os nossos gestores sejam mais eficientes, mais produtivos e acabem por entregar melhores resultados ao cliente final, portanto, os condóminos. Os vossos gestores de condomínio, ao fim e ao cabo, certo? Exatamente. Então, que produtos é que vocês têm? Prestamos o serviço tradicional de administração de condomínios. Temos 3 planos, portanto, o plano básico, o plano Comfort e o plano Excellence. Portanto, o plano básico é um plano de apoio a um administrador interno, portanto, em que o administrador interno acaba por ter o papel de administração e nós somos apenas um apoio à gestão. Depois temos o plano Comfort, que é já um plano de administração, no qual nós já fazemos a gestão de manutenções, a gestão de contratos de serviços, pedimos orçamentos para obras, e portanto também já tem um nível de serviço overall mais alto. E depois temos o plano Excellence, que é um plano que, para além de incluir o mesmo do plano Comfort, já vai ter ainda vistorias mais frequentes, vai ter assembleias, vai ter uma assembleia a mais, portanto o outro plano tem apenas uma assembleia, este tem 2, e depois também vai ter a gestão administrativa de obras quando é necessário fazê-las no prédio. E a gestão administrativa de obras é um custo extra ou já está incluído no... Portanto, no plano Excellence vai estar incluído no próprio plano. E isto são depois, em termos de negócio, como é que funciona? Portanto, nós cobramos uma avança mensal, que é o mesmo de qualquer empresa, e, portanto, essa avança é cobrada todos os meses em função do plano que foi contratado. Portanto, o cliente tem um nível de serviço sempre equivalente àquele que contratou. E obrigam contratos de 1 ano, 2 anos, 3 anos? Portanto, a contratação é flexível, o mínimo é 1 ano e o máximo são 3 anos. Vocês têm inteligência artificial e têm um famoso chatbot. Como é que isso funciona? Portanto, nós criámos 3 tipos de soluções, digamos assim, que depois se complementam umas às outras. Portanto, a primeira solução, conforme disseste, Diogo, é o chatbot. Ou seja, o que é que o chatbot faz? O chatbot é uma forma rápida de aceder à informação 24 horas por dia, 7 dias por semana, que se calhar representa 80% dos pedidos dos condóminos. O que é que é esta informação? A informação, por exemplo, financeira, quanto é que eu devo da minha fração, qual é o saldo, quanto é que tenho de pagar de cotas, qual é o IBAN do condomínio, ou, por exemplo, o que é que foi falado na última Assembleia, ou a informação, por exemplo, relativa às tarefas que estão em curso e o que é há para fazer. Depois temos uma segunda solução, que é a parte do lado do gestor. Ou seja, eu diria que 20% do trabalho está em relação com o condómino, ou seja, o gestor em contacto com o condómino, mas 80% é feito simplesmente pelo gestor sozinho a trabalhar para os condomínios. E, portanto, desse lado temos a parte do nosso CRM, que utiliza bastante automação e inteligência artificial para que o gestor, com o mesmo tempo, consiga fazer muito mais. Um exemplo disso é, por exemplo, quando um gestor tem que escrever um e-mail. Com a nossa tecnologia, o gestor consegue escrever esse e-mail por voz, ou seja, ele consegue ditar a AI o que é que ele quer escrever, e para além disso a AI vai utilizar o contexto do tipo de tarefa que ele está a fazer e do histórico do condomínio. Portanto, ele sabe tudo sobre o condomínio, sabe tudo sobre esse tipo de tarefa. Por exemplo, imaginando, há uma ruptura de uma canalização, ele está contextualizado sobre temas de canalização e depois tem o contexto dessa tarefa em específico, ou seja, ele sabe que desde que houve a ruptura da canalização já foi contactado o fornecedor tal e que neste momento estamos à espera de uma atuação no dia tal, e portanto
toda essa informação é conjugada depois com o input do humano, ou seja, o humano dá a direção do que é que ele quer escrever e, portanto, o que é que acaba por acontecer? Muitas vezes um e-mail que demoraria 10 minutos, se calhar, a um gestor a escrever um e-mail em condições, é feito em 30 segundos pelo gestor. E, portanto, não é como se nós não precisássemos do gestor. O gestor está lá porque, efetivamente, é ele a dar a direção, mas com a ajuda da AI, o input é muito mais valorizado e acaba por ser muito mais rápido o output final, digamos assim. Mencionaste que o gestor conversa com a inteligência artificial, é isso? Portanto, ele consegue conversar fisicamente com a máquina, salvo seja. Exatamente, ou seja, em várias situações ele pode utilizar tanto formato escrito como de voz para realizar ações nos condomínios. E, portanto, no modelo tradicional de gestão de condomínios, eu imagino que ou seja, é utilizado um CRM, mas esse CRM é muito tradicional, ou seja, é preciso escrever, clicar em botões, etc. Nós também temos isso, mas temos a possibilidade de uma grande parte deste trabalho já ser feito por AI. E, portanto, todo esse software foi criado por vocês, certo? Exato, ou seja, nós utilizamos uma plataforma que depois foi desenvolvida por nós e adaptada para que nós pudéssemos ter este sistema. Em caso de obras, imagina que houve um rebentamento de cano, como ainda agora falaste, e eu sou um condómino e reparo que o meu prédio está todo alagado. Como é que eu faço este pedido de ativação rápida? Claro. Pronto, nós temos os canais tradicionais de qualquer empresa, portanto, e-mail, telefone, e respondemos por qualquer um desses, mas também é possível fazer esse reporte via chatbot. O que é que isso facilita? Nos momentos em que se calhar estamos fora de horas ou não temos tanta informação, rapidamente com uma mensagem pelo chatbot podemos fazer esse reporte e acaba por ser mais prático. Quantos condomínios é que vocês já têm? Portanto, nós neste momento estamos em cerca de 250 condomínios, que são 4.000 frações, e estamos numa fase de expansão agora, que o nosso produto já está numa fase mais madura, digamos assim. E vocês estão espalhados em que zonas do país? Nós operamos neste momento na zona metropolitana de Lisboa e do Porto. E temos agora o plano de fazer a expansão para todas as outras cidades principais de Portugal com um modelo online. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós notamos que uma grande parte do nosso portfólio já tem assembleias online, portanto é de preferência de uma boa parte do portfólio fazer as assembleias nesse formato, e a outra parte que era física era as vistorias aos condomínios. E, portanto, ao vermos que havia uma parte que já estava disposta a fazer tudo online e que havia só uma última parte que era física, decidimos adotar um modelo online para expandir para o resto do país. O que é que isso quer dizer? Que nós fazemos todo o serviço que prestamos às pessoas que estão em Lisboa e ao Porto para todas as cidades, com exceção de fazermos vistorias presenciais aos edifícios e fazer assembleias presenciais. Portanto, essa parte é feita online, com o reporte de um gestor, no caso das vistorias, e com a assembleia por videoconferência. Outras coisas que vocês também têm é a possibilidade das pessoas votarem antecipadamente e aqui há alguma automação em algumas tarefas que são necessárias no caso das assembleias. Que tipo de automação é que são essas? Exato. Portanto, há vários tipos de automação ao longo do processo da Assembleia. Ou seja, tudo começa até, na verdade, antes de se convocar a Assembleia. Porquê? Porque a Assembleia é um resultado do trabalho que é efetuado pelo gestor. E, portanto, o gestor tem várias tarefas em cada condomínio que ele vai trabalhando e o objetivo é enviá-las para a próxima Assembleia, ou seja, é preparar os temas, e quando ele tem os X temas que eram necessários para a Assembleia, ele pode convocar a Assembleia. Pronto, e, portanto, a automação começa aí. Ou seja, ele vai trabalhando nas tarefas, quando elas estão prontas, ele envia as tarefas para dentro da Assembleia, para dentro da convocatória da Assembleia, e depois é muito fácil para ele de gerar a convocatória já com os temas todos organizados e enviar para os condóminos. Depois disso, segue-se a possibilidade, conforme estava a dizer, de votar antecipadamente, ou seja, o que nós notamos é que, de facto, já há uma geração digital que prefere não ir a estas assembleias, mas gostava de participar, e, portanto, com a opção de participar antecipadamente, nós acabamos por aumentar a tendência às reuniões, e garantir que toda a gente pode dar o seu parecer e o seu esse voto antecipado é permitido por lei? Porque eu sei que há sempre essas questões. O voto antecipado é nada mais, nada menos do que uma procuração de voto, ou seja, uma procuração de um voto específico dada à Conduru. Ou seja, eu, enquanto condómino,
posso sempre passar uma procuração para alguém me representar em Assembleia e posso direcionar o meu voto logo aos temas. E, portanto, é isso que a votação antecipada faz. Ok. E no final da Assembleia também conseguem ter ali alguma automação, certo? Exatamente, ou seja, depois da reunião segue-se a parte de produção da ata e, portanto, esse processo é por norma um processo demorado e que exige, ou seja, bastante detalhe sobre o que é que efetivamente foi dito, o que é que se passou e como é que nós fazemos essa automatização. Em primeiro lugar, por usarmos o transcript da reunião, ou seja, Tudo o que é dito. Tudo o que é dito, exatamente, de forma escrita, portanto isso é feito por AI, e depois a própria produção do documento e o registro de todos os votos é feito automaticamente. Então, os votos, eu se estiver na Assembleia tenho que votar através do vosso sistema ou posso verbalmente dizer qual é o meu voto? Das duas formas, ou seja, tanto a pessoa pode estar a votar e a acompanhar pelo telemóvel, como pode o gestor ir recolhendo. E é isso que acontece. Ou seja, efetivamente há pessoas que preferem votar verbalmente, há pessoas que preferem votar pelo telemóvel. Portanto, o gestor não tem que contar votos, o gestor ele simplesmente tem que saber quem votou no quê e a soma dos votos e a alocação à ata é feita automaticamente. Rodrigo, muito obrigado por teres vindo aqui aos Inovadores. A primeira parte já acabou. Muito sucesso aí para a vossa jornada e que a gestão de condomínios consiga correr melhor do que muitas vezes corre. Obrigado. Eu e o Rodrigo vamos continuar a conversar e tanto este programa como o resto da conversa ficarão disponíveis na RTP Play e nas diversas plataformas de podcast. Se quiserem acompanhar mais histórias inovadoras de sucesso, já sabem, subscrevam o nosso canal e as redes sociais ou nas plataformas de podcast. Muito obrigado a todos. Eu regresso na próxima semana. Então agora, na segunda parte, na realidade tudo isto começa com um almoço num estágio que estavas a fazer nos Estados Unidos com o CEO da empresa onde estavas a estagiar, que deu-te uma dica, salvo seja, de que isto seria uma área que pudesse ser disruptiva. E depois tu foste aprender e conhecer o método de trabalho com uma empresa de gestão de condomínios aqui em Portugal já, na área de Sintra, se não me engano. Conta-me lá, como é que foi este processo de aprendizagem? Exato. Portanto, eu voltei dos Estados Unidos e a primeira coisa até antes de ir para a empresa que eu fiz foi fazer um pequeno formulário em que tanto falava com condóminos como falava com empresas, mas rapidamente me apercebi que isso era apenas tocar na superfície, que era preciso eu perceber mais do negócio porque eu não era da área e havia muitas particularidades que eu não conseguia entender só pelo formulário, nem fazendo apenas um curso online que cheguei a fazer. E portanto o passo seguinte foi tentar encontrar um curso online de gestão de condomínios. Okay. Mas claro, fazer um curso não tem nada a ver com depois a realidade do dia a dia. Exatamente. E portanto a minha forma de pensar foi tentar arranjar uma forma de viver na primeira pessoa o que era estar a gerir condomínios. Portanto, eu tenho outra empresa, portanto não podia dedicar-me full time a esta ideia, mas decidi tentar arranjar um estágio part-time onde eu pudesse ter essa experiência. Tive sorte, consegui encontrar uma pessoa que tinha uma empresa ali na zona de Sintra e portanto ia 2-3 vezes por semana para lá e acabava por ser um gestor de condomínio e ajudar naquilo que era necessário. Portanto, isso deu-me a visão do que é que podia efetivamente mudar. Ou seja, o que é que eu fazia quando ia para lá? Eu tinha uma lista das minhas notas e eu listava as tarefas que eram efetivamente feitas por mim ou por outras pessoas e pensava quão provável ou quão fácil é que era de automatizar essas tarefas e usar. Na altura não se falava tanto ainda em inteligência artificial, portanto a minha visão era mais que as coisas podiam ser mais automáticas e quão fácil é que era e qual seria a margem de melhoria. Ou seja, é importante perceber que é fazível, mas também é importante perceber qual é a margem de melhoria que existe, porque se fosse baixa, eu não iria conseguir ter um modelo de negócio viável para ser diferente. Até que ponto é que justifica? Exatamente. E portanto o que eu rapidamente me apercebi é que quase todas as tarefas poderiam sofrer uma melhoria significante. E, portanto, são muitas microtarefas. Exatamente. Muito repetitivas. Exato. E portanto, com base nessa experiência, isso deu-me um bocado a confiança para seguir com o projeto para a frente, porque a partir desse momento eu já percebia melhor o que era gerir condomínios e já realmente tinha uma visão de como é que nós poderíamos automatizar essas tarefas e ter essa margem de melhoria. Vocês, na realidade, são uma empresa de serviços, em teoria, mas tem um vertical que se calhar será o vosso vertical principal, que é o desenvolvimento do software em que vocês criaram a vossa solução.
ao criarem esta solução técnica, que desafios, como é que foram estas dificuldades técnicas e operacionais, portanto, ligar os dois mundos, que possas partilhar aí? É desafiante, porque, ou seja, nós costumamos dizer dentro da Condru que na verdade apenas existem duas áreas, que é a área de engenharia e produto e a área de operações. É como se nós tivéssemos duas empresas dentro de uma, porque uma está a desenvolver software e há empresas que só se dedicam a desenvolver software e há outras que só se dedicam a usar esse software para depois ter um negócio de serviços. E portanto nós estamos a fazer os dois e às vezes é desafiante porque é como se o gestor tivesse sempre a ir à frente para depois os engenheiros de software estarem por trás a desenvolver aquilo o mais rapidamente possível e estarmos sempre a fazer um catch-up a nível de experiência de cliente, ou seja, é um jogo quase de gato e rato, não é? Portanto, o gestor está sempre a prestar o melhor serviço à frente enquanto a tecnologia ainda não está lá e de repente a vida dele fica um bocadinho mais fácil e assim sempre sucessivamente. Ao fim e ao cabo, vocês vão utilizando o gestor para aprenderem como é que devem desenvolver o software. Isso quer dizer que, se calhar, no final ou daqui a uns tempos, vocês comecem a partir o negócio em dois, ou seja, terem um software para poderem escalar, porque tipicamente uma startup o que quer é escalar Claro. e escalar o máximo, né? E quando tu precisas de recurso humano para estar no prédio e para ir visitar isto e aquilo, é mais difícil. Claro. Qual é o vosso objetivo agora para já? É uma excelente questão que ainda não está 100% respondida. Ou seja, há vários tipos de modelos hoje em dia para empresas. Antigamente eu diria que era de facto esta divisão clara entre software ou serviços. Neste momento já há claramente uma tendência grande de um novo modelo que é os chamados AI Tech Enabled Services, ou seja, são empresas de serviços como nós, que em vez de apenas prestar o serviço ou fazer o software, fazem os dois juntos. Porquê? Porque ao ter um grau de eficiência tão maior, elas acabam por ter as margens e a escalabilidade de uma empresa de software. E, portanto, estás-me a falar de uma Uber ou de uma Glovo, uma coisa assim? Exatamente. Ou seja, mas até, ou seja, no sentido, uma Uber acaba por ser um marketplace de transportes ou um Airbnb ou o que seja. E aqui nós de facto temos os recursos humanos em grande parte dentro da empresa, que não acontece com uma Uber, mas podemos fazê-lo porque de facto cada humano é tão mais produtivo que na mesma ainda é muito escalável o negócio. Ou seja, eu acho que quando uma VC, por exemplo, antigamente olhava para um negócio de serviços, iria avaliá-lo pela margem também e dizer, bom, a cada humano que se acrescenta a mais, a margem é baixa e a escalabilidade é baixa, portanto não vale a pena. Mas se o output de cada humano for muito alto, quer dizer, a Google também tem milhares de trabalhadores, ou seja, para criar uma empresa depois muito grande também são precisas muitas pessoas, mesmo que seja uma empresa de software ou o que seja. E, portanto, nós temos a visão de que existe talvez este caminho de ser uma AI Tech-Enabled Services Company, que é fazer o vertical todo, ou seja, nós irmos do software à entrega mesmo do serviço. Então, como estás a dizer, é que o teu gestor de condomínio consegue de repente gerir muito mais condomínios do que consegue um gestor de condomínio de uma das outras empresas. Que percentagem ou que quantidades é que estamos aqui a falar? Varia um bocado em função do tamanho do condomínio e da complexidade. Ou seja, os condomínios são complexos pelo seu tamanho, são complexos pelo número de comunidades que têm, pela própria expectativa dos condóminos, o tamanho dos apartamentos. Portanto, há várias... O tipo de equipamentos que existe dentro do condomínio, exatamente. Se tem máquinas, não tem? Nem mais, por exemplo, elevadores, etc. E, portanto, isso vai fazer com que vá oscilando. Portanto, a nossa expectativa é que um gestor vai acabar por ser 2 a 3 vezes mais eficiente. Isso não significa necessariamente que ele também vá gerir 2 a 3 vezes mais condomínios. O que nós queremos dizer com isto é que ele vai ter mais tempo por ser mais eficiente e vai entregar maior valor porque efetivamente ele tem mais tempo para se dedicar às tarefas que acrescentam valor aos prédios. Então agora vamos entrar no mundo real. Eu faz de conta, uma pessoa de um condomínio, de um prédio, e quero adquirir os vossos serviços. Como é que isto funciona? Eu já tenho uma empresa de gestão de condomínios, zanguei-me, porque eles não fizeram as coisas que eu queria, porque a Assembleia correu mal e estamos todos zangados com eles, que normalmente é tipicamente o que acontece nas diversas assembleias a que eu já fui, e de repente zangamos com eles e queremos mudar de empresa. Como é que depois funciona o onboarding desta empresa? Do cliente.
Pronto, portanto, normalmente começa com o pedido de orçamento e, portanto, esse pedido de orçamento é feito através do nosso site. Podemos ser nós a fazê-lo, por exemplo, se o cliente ligar ou nos enviar um e-mail, mas pode ser o cliente em self-service a fazer isso a partir do nosso site. Ou seja, vai ser um fluxo. Exatamente. Okay. Indo ao nosso site tem um percurso que demora cerca de 2 minutos, que pergunta essas características do prédio que nos fazem dar o pricing adequado e, portanto, em 2 minutos tem uma proposta. Mas o pricing não está já pré-estabelecido com os 3 tipos de planos que vocês têm? Sim, mas, ou seja, o pricing é estabelecido, mas é dinâmico, é como um seguro. Ou seja, não vai ser o mesmo para uma casa pequena ou para uma casa grande com piscina. E, portanto, nós recolhemos estas variáveis todas e, em função disso, temos uma calculadora por trás deste percurso que está a dar o pricing e que na última página vai entregar o valor final a pagar por mês. Ok, então os valores que vocês têm no site é o a partir de... Exatamente, okay. Exatamente. E pronto, portanto, a pessoa recebe um orçamento. Normalmente nós marcamos sempre uma sessão de esclarecimentos com os clientes para podermos fazer o enquadramento dos nossos serviços e, por outro lado, também perceber como é que está o prédio a funcionar, porque, obviamente, cada prédio é um prédio, os condomínios também, e, portanto, conseguir perceber o que é que está a correr mal e o que é que precisa de ser melhorado é muito importante para depois também fazer o enquadramento do tipo de plano e ver como é que nós podemos ajudar. Pronto. E depois dessa reunião de esclarecimentos segue-se a Assembleia e, portanto, em Assembleia são apresentadas propostas, a nossa, e se for aprovada é ativado o contrato de seguida. E normalmente há uma base de dados da anterior empresa, ou às vezes é só um Excel, ou o que seja. Como é que é esta depois inserção desta informação toda? Porque há uma série de informação que é necessário colocar, o nome, o telefone, a morada fiscal, porque muitas vezes a pessoa não vive naquele apartamento, a casa está alugada. Já agora, se tem o contacto da pessoa que aluga a casa, porque às vezes é necessário, porque há infiltrações, há isto, tudo isto, como é que depois vocês gerem essa informação toda? Pronto, portanto, a pessoa ativando o contrato segue-se o processo de onboarding, que é um processo de transição da informação do condomínio, que é super importante. Porquê? Porque o gestor de condomínios que vem a seguir este processo precisa de que a informação esteja toda lá, de forma organizada, para ele depois conseguir trabalhar. E, portanto, nós temos um processo de onboarding em que é alocado um gestor de onboarding, no qual ele se foca em recolher a informação dos condóminos, a informação legal, tarefas que estejam por fazer, as atas, documentos identificativos do próprio prédio, caderneta predial, certidões permanentes, etc. E depois, a seguir este processo, nós fazemos a reconciliação de contas inicial, ou seja, fazemos o processo de atribuição de saldos à data presente. Portanto, vamos até o último fecho de contas, que está aprovado, fazemos os lançamentos todos de cotas desde esse momento e fazemos a reconciliação até ao dia presente. E, por último, fazemos uma vistoria inicial ao prédio. Portanto, vamos com o administrador interno, é o primeiro momento em que nos conhecemos, ou podemos ter conhecido na reunião de esclarecimentos, mas pronto, de qualquer forma é a primeira parte presencial, e é nesse momento que acabamos por recolher informação também física sobre os condomínios. Por exemplo, recolhemos os tipos de lâmpadas que existem nos condomínios, recolhemos o tipo de sensores, de interruptores, quaisquer ativos físicos que existam, como um elevador, por exemplo, são identificados com fotografias. E o que é que isso nos permite? Por exemplo, no dia em que há uma luz fundida, nós conseguimos, através de um reporte tanto de um técnico nosso como de um condómino, identificar rapidamente qual era o tipo de lâmpada. E com o número de série podemos encomendar essa lâmpada e escusamos de estar a perder o tempo de ir lá ver qual era o tipo de lâmpada, para depois voltar para o escritório para encomendar, para depois chegar. Portanto, conseguimos reduzir o tempo até efetivamente a manutenção ser feita. Certo, e essa comunicação de avaria pode ser feita pelo tal sistema de WhatsApp ou o que seja, certo? Alguns prédios, tipicamente os mais novos, já com poucos anos, têm também sistemas de ventilação já incorporados e têm uma série de máquinas muitas vezes e que depois obriga aqui uma manutenção e um plano de manutenção preventivo. Exato. Vocês também tratam dessa parte? Também. Portanto, no onboarding nós recolhemos os contratos de serviços e os ativos físicos, que na prática os contratos de serviços... Sem ser o elevador, não é? Exatamente. Os contratos de serviços são recorrentes, ou seja, por exemplo, contrato de eletricidade, de água, manutenção do elevador, e portanto esses contratos, quem assegura o trabalho que tem que ser feito é o prestador de serviços, mas depois nos ativos físicos somos nós, ou seja, nós é que temos que nos lembrar que existe uma
a inspeção do elevador, uma inspeção de gás e, portanto, logo no momento do onboarding, nós recolhemos a última inspeção de cada um destes ativos físicos e portanto, automatizam depois esse processo de renovação de... Exatamente. Por exemplo, se não tiver havido a inspeção de gás, que é bastante comum, nós de imediato criamos a tarefa para o gestor e, portanto, quando o gestor entra em cena no final deste processo de onboarding, ele já tem toda a informação organizada, priorizada, para ele começar a dar seguimento a tudo de imediato. E, portanto, o culminar deste processo de transição é, depois da vistoria inicial, nós enviamos um relatório inicial a todos os condóminos que contém todas as tarefas, todos os contratos organizados, onde eles podem verificar toda a informação financeira e, portanto, garantimos que o condomínio começa logo com o pé direito. E depois vocês vão enviando relatórios das atividades que foram feitas ao longo do contrato? Sim, ou seja, é relativamente fácil em qualquer momento, qualquer condómino, perguntar essa informação e, portanto, nós agora até vamos implementar no próprio documento de cotas, não é? Portanto, no aviso de cotas, ter na segunda página um pequeno relatório de update todos os meses para as pessoas poderem seguir o que é que está a acontecer. Pois, porque isso tipicamente é uma das queixas que as pessoas fazem, é que às vezes as empresas de condomínio, ou o gestor de condomínio, se for interno, até faz coisas, até desenvolve e melhorias e arranjos e o que seja, mas muitas vezes ninguém sabe nada. Há pouca visibilidade. Exato, sem dúvida. feito. E vocês assim conseguem, na nota de débito ou de dívida da mensalidade, fazer... Dar essa visibilidade. Claro. E que é importante e muitas vezes, ou seja, os assuntos demoram a resolver. E efetivamente o gestor está a dar seguimento, não é? Estão a haver vários follow-ups com os diversos stakeholders e, portanto, os condóminos conseguirem ver que efetivamente está a ser feito esse esforço, mas que, pronto, por exemplo, dando um exemplo, uma inspeção de elevadores, nós podemos fazer o pedido de inspeção de elevadores, podemos tratar a documentação toda, mas depois aquilo anda à velocidade que a Câmara quiser, por mais que nós já não está nas vossas mãos, e, portanto, né? ter essa visibilidade é importante. Claro. Sim, mas a parte da manutenção e de automatização aqui do processo da manutenção muitas vezes é importante, porque, como tu dizes, é aquela microtarefa que é necessária e que dá trabalho e que ocupa ao fim e ao cabo o prestador. Agora eu queria perceber aqui também agora a outra parte do go-to-market, que é vocês quando querem entrar numa zona nova, imagina, vocês agora estão em Lisboa e Porto, mas... vamos fazer aqui uma simulação. Queriam entrar em Setúbal, que é uma cidade aqui relativamente perto de Lisboa, mas não queriam ter um negócio cá, queriam ter uma presença física em Setúbal. Quer dizer, eu nem sei se já têm, mas assumindo que não têm. Como é que vocês fazem? Quando compram uma empresa que já lá esteja, têm um gestor que vai para lá ou que está a trabalhar em Lisboa, mas quando é necessário vai lá. Como é que vocês fazem? Ou licenciam o vosso software a uma empresa que já esteja lá na zona? Como é que vocês estão a fazer esta... Portanto, nós, a nível de licenciamento de software, etc., nós neste momento acabamos por só ter o software para nós próprios. Mas prevêem isso no futuro? É difícil dizer, porque é um bocado aquele dilema que falávamos há bocado. Nós podemos ir por um tipo de modelo de negócio ou por outro. Ainda não está 100% claro qual é que seria o melhor. Mas, portanto, nós acabamos por primeiro, ou seja, tentamos arranjar o cliente e depois, quando já existe a relação, etc., portanto, alocar alguém da equipa que é experiente e que pode ir representar-nos lá. Ou seja, certo. Nós não vamos comprar uma empresa, nós não vamos contratar uma pessoa, nós vamos arranjar alguém que já está mais experiente para ir para uma nova zona. Vocês agora estão a alargar para o resto do país sem presença humana, exato. Não é? Portanto, imagina... nesta simulação que eu estou aqui a criar, que de repente havia uma série de condomínios em Setúbal que iriam adquirir os vossos serviços. Portanto, se calhar chegava a um ponto, já justificava, com o valor de faturação que tem em Setúbal, já justificava terem uma presença humana ali para poder-se dirigir ao condomínio sempre que fosse necessário, claro. Acompanhar as obras e tudo mais. Até que ponto é que qual é o vosso trigger para justificar aqui isto? Eu diria que o mínimo seria sempre 50 condomínios para uma zona, para justificar uma operação física. Mas acho que, ou seja, nós podemos ir por uma estratégia de tentar ter mais sítios que tenham 50 condomínios, ou podemos simplesmente expandir para várias zonas ao mesmo tempo e ver quais é que vão ter maior sucesso. E também ver se o cliente exige que depois nós vamos para lá presencialmente ou não. Portanto, o que nós vamos experimentar, não é, nesta fase
é quais é que são as zonas onde existe mais procura pelos nossos serviços e depois se o cliente procura que nós estejamos lá fisicamente no futuro ou não. E depois, quando tivermos essa resposta, vamos decidir como fazer. Exatamente. Vocês até agora não tiveram investimentos, tem sido o chamado bootstrapping, portanto investimento apenas teu, tens, segundo o que eu sei, utilizaste dinheiro até do teu outro negócio para financiar este. Isso foi uma decisão vossa? Prevêem no futuro procurar investimento? Como é que é? No futuro não sabemos, porque, ou seja, pode chegar a um ponto em que efetivamente sentimos que se calhar estamos a reduzir o potencial da empresa por não levantarmos algum capital. E portanto deixamos essa opção sempre em aberto. O que aconteceu foi que desde o início tentámos fazê-lo de forma bootstrapped, sempre com a ideia de que se não conseguíssemos poderíamos tentar levantar capital. À medida que fomos fazendo as coisas, acho que fizemos as coisas de forma eficiente, no sentido em que, por um lado, na parte tecnológica, até começámos num formato mais de no-code. Hoje em dia existe uma série de ferramentas que permitem rapidamente pôr uma aplicação de pé, até programar, não é? E, portanto, acho que do ponto de vista tecnológico fomos eficientes. Depois, do ponto de vista de operações, também acho que fomos eficientes porque fomos nós próprios do início a gerir os condomínios e a fazer as coisas, portanto não tínhamos uma equipa grande. Depois, à medida que o negócio foi crescendo, conseguimos ir fazendo um bocadinho com o pelo do cão. E pronto, e agora estamos numa fase em que pronto, o negócio já tem uma dimensão diferente e que já é mais autossustentável. Até agora é tudo muito bonito, mas o mundo dos condomínios não é assim tão bonito, não é? Como tu bem deverás saber, é sempre um stress. E há sempre gritos, há sempre pessoas zangadas, principalmente com o gestor de condomínio, que é sempre a culpar tudo. Muitas vezes vem para a empresa de gestão de condomínios lavar a alma, salvo seja. E há aqui outro problema, que é a população em Portugal é muito envelhecida, ou seja, pessoas com 50 anos ainda conseguem, se calhar, utilizar este tipo de sistemas, mas se calhar com mais de 60 já não conseguem, e mais velhos que isso, muito mais, né? Portanto, se formos a zonas onde a população é muito envelhecida, se calhar a vossa capacidade de penetração é mais difícil, porque essas pessoas não querem utilizar chatbots, nem sabem utilizar, querem o telefone porque querem falar com o gestor de condomínio, e se eu preciso estão ali 2 horas a falar sobre o cão e o periquito e o que mais. Como é que vocês conseguem contornar esta dificuldade? Portanto, em primeiro lugar, nós temos esses canais tradicionais, não é? Como as demais empresas. Portanto, temos telefone, temos e-mail. O próprio WhatsApp é muito amigo das pessoas mais velhas. Por exemplo, a minha avó usa o WhatsApp todos os dias. Mas, claro, de qualquer forma, há pessoas que estão habituadas a um regime até mais presencial. Nós temos assembleias presenciais, tanto nas zonas que operamos neste momento, tanto Lisboa e Porto, e acabamos por colmatar por aí. E a verdade é que nós temos prédios com mais, por exemplo, de 100 frações, em que nesses prédios há todo o tipo de pessoas e nós conseguimos atender às necessidades delas. O que eu acho é também que há uma tendência a digitalizar cada vez mais, e portanto a nossa perspectiva construindo um negócio de longo prazo é um bocadinho a perspectiva de uma Amazon em 1998. Ok, ninguém compra livros agora online, mas eventualmente as pessoas vão comprar livros online, porque a tendência é claramente dessa procura aumentar, e portanto o que nós acreditamos é que, para além de nós conseguimos neste momento servir uma parte grande da população e dos clientes, à medida que o tempo passa, essa percentagem dos clientes que nós conseguimos servir só vai aumentar. Outro problema, agora estamos aqui na parte dos problemas, outro problema é a gestão de conflitos entre o vizinho A e o vizinho B, que não se falam, que se for preciso mandam vir um com o outro, e esta digitalização cria, por vezes, do vosso lado, uma impessoalização do serviço. Como é que vocês conseguem, eu sei que tem um gestor de conta, ou gestor de condomínio, que é contactável por telefone, mas quando ele tem muitos condomínios, esta gestão de conflitos torna-se cada vez mais difícil. Como é que vocês conseguem contornar isto? Eu acho que a resolução de conflitos vem, obviamente, de vários fatores, mas dois que para mim são claros neste momento é a relação humana, ou seja, o gestor ser um bom gestor de conflitos, que consegue mediar as partes e consegue tentar chegar a consensos, e portanto nós procuramos ter os gestores bons que são humanos e que conseguem chamar as pessoas à razão, mas por outro lado é chegar à verdade, ou seja, chegar aos factos, e portanto eu acho que aí a tecnologia é muito boa, porque nós temos um sistema muito factual, com base no que aconteceu no e-mail que foi enviado no dia tal, no que aconteceu no dia 1 de tal. Portanto, esses factos todos ajudam a que as pessoas consigam
chegar a um consenso. Porque quando não há informação, que é muito fácil qualquer pessoa dizer qualquer coisa e o outro lado dizer outra e depois o disco disse. E portanto, eu acho que uma das coisas que ajuda muito neste momento é a organização de informação que nós temos, porque nós conseguimos dizer às pessoas efetivamente o que é que está a acontecer. E depois as pessoas, acho que a maior parte é chamada à razão e tenta chegar a uma conciliação. Agora sobre a dinâmica em si das empresas de gestão de condomínio. Hoje em dia qualquer pessoa pode abrir uma empresa de gestão de condomínio, né? Eu fico desempregado, muitas vezes o que acontece é a pessoa fica desempregada e a primeira coisa que se lembra é de vou abrir uma empresa de gestão de condomínio. E na realidade com o Excel tu consegues gerir a empresa de condomínio. Portanto não há qualquer tipo de regulação, não há certificação das pessoas que estão à frente e depois em termos de mercado muitas vezes os condóminos o que procura é o preço mais baixo. Portanto, há aqui uma canibalização propriamente das diversas empresas, né? E vocês apresentam-se não como a proposta com o preço mais baixo, que tipicamente é o que as pessoas procuram, vocês apresentam-se como um nível de serviço elevado e que esse nível de serviço tem que ser efetivamente pago. Como é que vocês veem o futuro desta área aqui em Portugal? Portanto, neste momento há cerca de 3.000 empresas de gestão de condomínios. E lá está, é verdade que não existe regulação, portanto qualquer um pode abrir uma empresa ou até fazê-la a título independente e portanto é de facto um ambiente muito competitivo. Por outro lado, eu acho também que em grande parte não há uma grande sofisticação a nível de serviço para o cliente e hoje em dia a expectativa do cliente em tudo, não é só na área dos condomínios, já é bastante alta. As coisas funcionam muito bem hoje em dia. O mundo evoluiu. Nós encomendamos comida em 10 minutos ou 15, está em nossa casa. Pedimos um táxi em 2 minutos, está ao nosso lado. Portanto, o mundo tornou-se de facto muito profissional e as pessoas procuram esse profissionalismo em qualquer área. E na nossa também. E como é de facto difícil encontrar empresas que sejam capazes, acho que propondo um serviço de qualidade, as pessoas estão dispostas a pagar, não necessariamente que nós sejamos mais caros do que os restantes, mas acho que temos um preço justo que outras empresas boas também o praticam. Muito bem, então e agora, futuro? O que é que será a Conduru agora no futuro? Que novos passos é que aí vêm para além do que mencionaste há pouco de alargar para o país inteiro, quer seja em desenvolvimento de novas soluções, o que é que aí vem? Claro. Portanto, dividindo nas tais duas equipas, né? Portanto, engenharia e produto e depois, por outro lado, operações. Do lado da engenharia e produto, o que nós temos que fazer é fazer o que fizemos até agora, mas de forma muito mais escalável. Ou seja, à medida que nós ganhamos mais clientes, temos mais partes do produto, etc., a complexidade começa a aumentar substancialmente e nós temos que nos preparar para, em vez de termos 4.000 condomínios, termos 100.000 4.000 condóminos, temos 100.000 condóminos e, portanto, essa preparação de infraestrutura, de tecnologia que está por trás, começa agora. E, portanto, é muito nisso que nós estamos focados, em melhorar o que já criámos, a solução, para que a experiência seja cada vez melhor e, por outro lado, essa experiência seja escalável e que nos permita, por exemplo, operar em várias geografias e depois, mais tarde, até integrar novos produtos. Por outro lado, a nível de operações, é cada vez mais ter pessoas formadas e competentes que dão um serviço fora de série e que acabam por ser a imagem da empresa e com quem o cliente final contacta. Rodrigo, temos que terminar o nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado por teres vindo aqui. Obrigado eu, Diogo. Para quem esteve a ver-nos e a ouvir-nos, espero que esta conversa com o Rodrigo Bourbon da Conduru possa ajudar a todos a conhecer e a saber diferenciar melhor as empresas de gestão de condomínio. Acompanhem também mais histórias inovadoras ao subscreverem o nosso canal nas redes sociais, na RTP Play ou nas diversas plataformas de redes sociais. Obrigado por estarem desse lado. Até ao próximo episódio.